Para quem não me conhece, o meu nome é José Machado. Eu sou um diamante muito entusiasmado com a Neolife. Participo em muitos treinos, participo também nas cimeiras todas que nós temos, bem como os eventos em Bloemfontein. E ao longo da apresentação que eu vou falar hoje, vou explicar um pouco a razão pela qual eu estou sempre presente nas várias cimeiras. Então, eu não vou fazer uma apresentação formal sobre os detalhes da cimeira, mas quero falar um pouco sobre o porquê de participar e também falar de como é que participar neste evento pode fazer uma grande diferença no nosso negócio. E aí eu colocaria a pergunta: quem é que dos presentes já participou no evento da Neolife que realmente marcou a sua vida? E talvez dizer o que marcou. Foi uma palestra, foi uma pessoa, foi uma história ou foi o ambiente? Podem usar o chat para dar algumas respostas. Ninguém participou. Deixa eu ver. Diamante Ofélia diz que são as palestras e o ambiente. Diamante Sara já participou, Diamante Cine também já participou. Bom, eu vou continuar. E quero colocar uma questão que nós podemos refletir. Por que é que os eventos têm tanto poder sobre nós? A maior parte de nós passa muito tempo a correr. Nós temos o nosso trabalho, nós temos os assuntos familiares, temos as responsabilidades, temos problemas e temos preocupações. E no meio de tudo isto, nós tentamos encaixar momentos para fazer o nosso negócio. Agora, o que eu queria que refletíssemos todos foi: imaginem sair deste ambiente por uns 2, 3 dias, ir para outra cidade, encontrar outras pessoas, pessoas de diferentes países, pessoas que estão a construir o negócio como nós estamos a construir. Ouvir muitas histórias, conhecer líderes, ver várias pessoas que começaram como nós e chegaram a níveis bem altos. O que é que acham que vai acontecer com a nossa cabeça? Eu acho que nós vamos começar a pensar de forma diferente.
Por isso eu queria desafiar a todos. Nunca desperdicem uma oportunidade para estar num ambiente onde tem pessoas a crescer. E o treinamento internacional, que muitas vezes é chamado na nossa documentação, não é apenas uma reunião. É um lugar onde nós vamos ver, vamos ouvir, vamos aprender e vamos ampliar a nossa visão. Quando nós estamos naquela sala com pessoas que já alcançaram aquilo que nós também queremos chegar a diretores, chegar à equipe mundial, temos a possibilidade de ouvi-los a falar, ver como eles pensam, ver como é que eles se comunicam e como é que se relacionam com as pessoas que estão presentes naquela sala. Então, a recomendação é que nós não vamos somente para lá para assistir. Muitas das vezes vos vão pedir, pega nos vossos cadernos e nas vossas canetas e tomem nota. E nós temos que ir lá numa perspectiva de aprender. Temos que ir observar os líderes, escutar os oradores. Aproveita aquela ocasião para conhecer novas pessoas e colocar perguntas. É muito importante que quando nós estamos lá, possamos também pensar: como eu gostaria de estar ali? Aquela pessoa que foi convidada para um reconhecimento. Quem é que está sentado na plateia e não diz como é que eu gostaria de estar ali? Mas uma pergunta muito importante que nós temos que fazer é: o que é que eu preciso de fazer para estar ali? E muitas das vezes, esse querer estar ali é resultado de uma mudança da nossa visão. E quando nós vemos alguém muito similar a nós alcançar algum objetivo, então nós começamos a mudar a nossa forma de pensar. Começamos a acreditar que as coisas são possíveis de se realizar. Mas uma coisa muito importante: inspiração sem ação não muda a vida de ninguém. Nós precisamos de chegar lá, precisamos de aprender, mas não basta ficarmos a admirar os líderes que estão lá. Precisamos de desenvolver as nossas características e ligarmos as características deles, para que também possamos um dia estar naquele palco. Precisamos, sobretudo, de trabalhar antes e quando ninguém está a aplaudir, para depois termos o benefício de poder também ter a possibilidade de estar no palco e também de ser aplaudido. Por isso, eu gostaria de chamar a atenção a um aspecto fundamental. Quando pensar em ir para participar num destes eventos internacionais, não fiquem só a calcular o custo. Nós temos que pensar no valor que nós vamos adicionar a nós mesmos por participar. Porque nós vamos lá para aprender. Vamos para abrir a nossa mente. Vamos para ver, vamos para observar. E é uma coisa muito importante.
É uma frase muito forte mesmo. E é essa que está no nosso ecrã. Você não consegue o que não tenta conseguir. Se nós não tentamos, não vamos conseguir. Lembro-me de uma pequena anedota que dizia que um senhor ia para a igreja rezar todos os dias. E ele chegava lá e rezava, rezava, rezava e pedia a Deus para ganhar a lotaria. E foi lá tanta vez, e diz a história, que não é verdadeira, que um dia Deus chegou ao pé dele e disse: Mas você já comprou o bilhete? Porque é isto que acontece muitas vezes conosco. Nós dizemos que queremos, mas não fazemos sequer algo para que as coisas aconteçam. Muitas vezes ficamos parados e dizemos: Bom, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou. Quando eu tiver tempo, quando não tiver nenhum programa familiar, quando eu tiver uma boa equipe, porque eu não posso ir lá sozinho, tenho que ir com a minha equipe. Ou quando o negócio estiver melhor, então eu vou. Mas isso nunca vai acontecer. Nunca vai haver a condição ótima para nós participarmos neste evento. E a questão principal está exatamente aí. Primeiro, nós temos que tomar uma decisão. A decisão é dizer: eu quero ir, eu vou participar. E depois procurarmos ver quais são as condições que eu preciso de ter para poder participar. Mas se nós não decidirmos que queremos participar, nós nunca vamos trabalhar para ter as condições. Bom, não estou a dizer a ninguém para agir de forma irresponsável e decidir ir. Mas o que estou a dizer é que para tomar a decisão, nós temos de parar, de pensar quais são os elementos que nos travam. Então temos que começar com aquilo que nós temos. Porque aquilo que nós vamos fazer em relação a esta participação vai determinar muito como nós olhamos para todos os outros aspectos do nosso crescimento pessoal. Porque há algo extremamente importante que nós temos que compreender. Uma coisa é nós ouvirmos dizer que alguém conseguiu. Aquele moço que estava na Zâmbia conseguiu, em 2 anos, chegar a Rubi 1. Ouvimos dizer. Nós até achamos interessante. Talvez até fiquemos motivados. Mas quando eu tive a oportunidade de estar ao pé do moço, o Mike, e falar com ele e perguntar-lhe, falar com ele e questionar, nós dizemos assim: como é que uma pessoa que está na Zâmbia, onde a Neolife ainda não existe, e ele, em 2 anos, chegou a Rubi 1, e ele está ali, e é uma pessoa real. Onde é que nós vamos encontrar essas pessoas? Nós vamos encontrar neste treinamento internacional. Então, quando formos para lá, não vamos somente para assistir, vamos também para ouvir, ver e acreditar. Ver que são pessoas reais e ouvirmos a sua história. E é isto que nos vai mudar.
Por que que aquele jovem conseguiu fazer isso? Por que que eu não consegui fazer? Qual é a estratégia dele? Será que eu posso ter uma oportunidade de conversar com ele? Então, aquilo que nós temos que pensar é que participar neste evento não é só ir para ouvir as histórias dos outros, é sentir-nos motivados de tal forma que um dia desses, a muito breve trecho, nós também possamos ter a nossa história. Nós aqui aprendemos, ao participar nestes eventos, a perceber que afinal nós temos também potencial. E, sobretudo, colocarmos na nossa cabeça que nós vamos conseguir. Então, isto é muito importante. Ouvir, ver e acreditar. Se essa pessoa conseguiu, talvez eu também consiga. Agora vamos ao motivo de fundo para decidirmos por que é que nós temos que participar na Cimeira de Impacto Summit África 2026. Não estou a falar de 2027, não estou a falar de 2028, estou a falar de 2026. Eu quero que comecem a pensar no que isto vai ser. Deixem-me falar sobre algumas coisas. Imaginem que vocês estão ao pé de um líder, uma pessoa que está a construir resultados. Por exemplo, o Mike. Ver algumas pessoas que o Mike, nós tivemos uma formação em janeiro do ano passado e ele estava sentado ao nosso lado e era Safira. E ele agora já é Ruby 2, Ruby 1. Sentar ao lado dele e perceber. E eu, quando conversei com ele, eu percebi. Ele também, no início, quando começou, também tinha dúvidas. Nós pensamos que só nós é que temos. Também tinha dificuldades. Tinha limitações, não tinha a companhia presente lá. Mas nós vamos para ali e vamos ver essas pessoas a serem reconhecidas por outras pessoas. E é muito importante percebermos, quando falamos com essas pessoas, que nós, afinal, não estamos em algo pequeno. Nós estamos em algo muito maior. E é nessas conversas que nós sentimos este toque, esta coisa que nos faz mover. Este evento, ele amplia a nossa visão. Uma das coisas que nós percebemos nestes eventos é que nós não estamos sozinhos. É um grupo extremamente grande de pessoas que está fazendo a mesma coisa. E não é Moçambique, não é Maputo, é em vários países do mundo. E nós vemos algumas dessas pessoas a conseguir resultados. E nós dizemos, se eles conseguiram, por que é que eu também não vou conseguir? Por isso é que eu digo, é muito importante não pensar somente no custo quando nós pensamos em ir para Pretória. Temos que pensar no valor da experiência. O valor de podermos estar ao pé de pessoas que estão a crescer. O valor de podermos ouvir e conversar sobre as suas histórias. E o valor de nós podermos aprender.
Uma coisa extremamente importante é que a conferência termina naquele dia, é o dia 17. Mas a experiência que nós levamos daquele dia pode mudar a nossa direção, a direção da nossa vida. Então, dia 17 de outubro é a oportunidade que nós temos para estar lá. E para isso temos que nos preparar, trabalhar e preparar-nos para estarmos presentes neste evento. Neste evento, estamos, por exemplo, ao lado do Charlie, uma pessoa que já alcançou muitos resultados que nós desejamos alcançar. E muitas pessoas ficam ao lado dele e tiram uma fotografia. Mas o mais importante, aquilo que nós devemos realmente fazer é conversar com as pessoas. Como é que foi que começou? Qual foi a maior dificuldade que teve? Teve algum momento em que pensou em desistir? Se fosse a começar hoje, havia de fazer alguma coisa diferente? Estas são algumas das questões que nós temos que colocar e vamos encontrar respostas. Eu lembro-me que quando fui a Bloemfontein, por exemplo, tive a possibilidade de encontrar com uma senhora tanzaniana que estava arrastando jovens e está a crescer. Se não me engano, o mês passado chegou a diamante 2 ou diamante 1, ao nível de diamante 1. Na altura era rubi 4. Não estou a falar de há muito tempo, estou a falar de um ano atrás, mais ou menos. E cruzamos no corredor, ela tinha feito uma palestra, eu também tinha feito uma palestra em Bloemfontein, e ao cruzarmos no corredor, cumprimentamos como palestrantes, não é? E eu perguntei, qual é a sua estratégia para falar com os jovens? E ela disse muito claramente, aquilo que eu falo com os jovens é sobre viagens. E eu depois comecei a acompanhar um pouco o status que ela coloca no telefone dela, porque entretanto trocamos os números, e ela só põe viagens. Extremamente importante. Como é que nós mexemos na nossa forma de pensar quando nós encontramos alguém a quem podemos trocar algumas palavras? Nem precisa de ser uma conversa muito longa, 10, 15 minutos ou menos. Mas aquilo que nós conseguimos ouvir naquela conversa, e eu estou a dar estas 4 perguntas como aquelas perguntas importantes para nós fazermos, porque isso pode nos ajudar. Então, não tenham vergonha de aproximar-se das pessoas, e eu quero dizer-vos uma coisa. A melhor coisa que pode suceder a uma pessoa que acabou de fazer uma palestra e desce para o público é ter as pessoas a virem ter com ele e colocarem questões. Se ele falar, descer e ninguém for ter com ele para colocar questões, ele até fica desanimado. Ele pode dizer, mas afinal eu não disse nada. Portanto, quando estivermos lá, aproximem-se das pessoas. As pessoas realmente querem que nós nos aproximemos, conversemos com elas e perguntemos. Porque quem fala 10 minutos e depois tem um contador lá no fundo a mostrar os minutos, a dizer vai acabar o teu tempo, a sensação com que cada pessoa que vai ali para transmitir algo para as outras pessoas sempre fica com aquela sensação, tinha mais qualquer coisa para dizer. Então, se aparece alguém que se aproxima de nós e pergunta, desculpe, ouvi-lhe dizer isto,
Pode-me, por favor, falar um pouco mais sobre isso? Eu posso vos garantir. E vão perceber a alegria que a pessoa vai ter. Então, quando forem para estas sessões do Impact Summit, quando estiverem lá no dia 17 de outubro, procurem os palestrantes, procurem as pessoas que subiram para o palco, perguntem, eles vão se sentir muito entusiasmados em dar-vos resposta. Não tenham problema em falar. E nesta nossa oportunidade, em que as pessoas realmente querem partilhar, as pessoas são muito acessíveis. Então não voltem de uma sessão destas do Impact Summit sem falar com alguém que subiu ao palco, com um líder que fez uma palestra ou uma coisa assim do género. As pessoas gostam. Outra coisa é o reconhecimento. O reconhecimento que é feito naquele dia é feito para as pessoas que fizeram antes alguma coisa. E eu gostaria de convidar a cada um de vocês a falarem com o vosso upline. Porque antes do dia 17, na noite anterior, há um jantar espetacular. O jantar foi desenhado para as pessoas da equipe do presidente. Então, é um jantar de nível extremamente alto. Entretenimento e uma série de coisas que acontecem naquele jantar. Fora a comida, o ambiente e também essa possibilidade de aquele presidente team que a gente viu passar ali no palco e felicitar os outros, eles estão ali ao nosso lado. E podemos conversar. Podemos dançar, porque se dança lá, dançar ao lado deles e estabelecermos uma relação com eles. Mas o reconhecimento da pessoa que é feito no palco é o reconhecimento do resultado daquilo que ele fez antes. Então, temos que olhar para aquelas pessoas como alguém que teve uma história de conquista. Por isso é que aproximar-se dessas pessoas pode ser um bom incentivo para nós podermos crescer. Descubra a história dele e vão encontrar muitas coisas parecidas com a nossa história. E vai dizer, afinal, nós não estamos no caminho errado. Porque todas essas pessoas tiveram uma história. E as histórias não foram sempre histórias brilhantes. Tiveram altos e baixos. Como é que conseguiu ultrapassar essa situação? Uma boa pergunta. E a pessoa vai transmitir. E é essa experiência que nós queremos trazer. Bom, eu já estou a ver algumas pessoas a dizerem, mas isso custa dinheiro. Com certeza. Viajar custa dinheiro. Mas existe uma coisa muito diferente entre custo e investimento. Ou entre gasto e investimento. O que é um gasto? Um gasto é algo que nós pagamos e consumimos. Um investimento não. Um investimento é algo que nós fazemos e que pode aumentar a nossa capacidade, o nosso conhecimento, a nossa visão e os nossos resultados. Esse é um investimento. Quando nós compramos aquele kit, ele não é um gasto, é um investimento que nós fazemos. Quando nós participamos num evento desta natureza, é um investimento. É um investimento em nós mesmos para construir as pessoas que nós queremos ser. Está claro para todos nós. Quem cresce como pessoa
faz o seu negócio crescer. Quem cresce como pessoa faz o seu relacionamento com as pessoas melhorar. Quem cresce como pessoa faz a sua vida melhorar. Se nós formos cada vez pessoas mais preparadas, mais motivadas, com atitude positiva, o universo vai trabalhar em nosso favor. Ele vai dar uma resposta ao nosso crescimento. Se nós paramos onde nós estamos, não investimos em nós mesmos, então nós ficamos estagnados àquele nível. Participar neste evento é um investimento. É um investimento em nós mesmos. Por isso, a decisão tem que ser nossa. O resultado também vai ser nosso. Por isso, antes de nós dizermos não posso, não consigo, nós temos que pensar: estamos dispostos a investir para mudar a nossa vida? Porque participar nestes eventos vão com certeza ajudar-nos a tomar decisões, decidirmos agir, e por isso nós temos que fazer este investimento. Participar nestes eventos não é um gasto, é um investimento em nós mesmos, para que nós possamos crescer e tudo à nossa volta comece também a crescer. Agora, vem sempre a questão importante. Ok, mas então eu quero ir. Mas atenção, não digam, decidam. Eu quero ir. O que eu preciso fazer para conseguir? Preciso de dinheiro? O que eu vou fazer? Preciso de aumentar as minhas vendas? O que eu vou fazer? Preciso desenvolver a minha equipe? O que eu vou fazer? Eu vou subir de categoria? Sim, porque se eu subir de categoria, se eu ajudar a minha equipe a crescer e eu crescer, o time mundial de Moçambique deu um incentivo. Se você subir de categoria até gerente sénior, paga menos 25%. É parte daquele valor que nós precisamos para fazer este investimento. Se você chegar até gerente executivo, paga 50%. Então, há muitas janelas, há muitos caminhos, há muitas áreas em que nós podemos trabalhar para conseguirmos ter o recurso para fazer o nosso investimento. Então, ir a Pretória não é participar numa viagem. Começa a ser uma meta, como nós definimos. Eu quero ser diretor em 2027, 2026. Eu quero ir a Pretória no dia 17 de outubro de 2026. É uma meta. O que eu vou fazer para atingir essa meta? Isso é o que é importante. Nós precisamos de ter metas, porque as metas mudam o nosso comportamento, ajudam na nossa direção. Nós temos sonhos, queremos ganhar mais, queremos crescer, queremos participar nas viagens da equipe mundial e do time do presidente, queremos ter liberdade financeira para ajudar a nossa família, construir uma vida melhor.
mas há uma diferença entre querer e decidir. Quando nós transformamos um desejo numa meta, nós começamos a perguntar-nos a nós mesmos: quanto dinheiro preciso para eu criar? Quantas vendas eu preciso de realizar? Como é que eu vou ajudar a desenvolver a minha equipe, subir de categoria, para que nós também possamos subir de categoria? Então nós temos que começar a desenvolver um plano, porque a meta ela muda o nosso comportamento. Não vamos conseguir chegar a diretores se aquilo que estamos a fazer nos últimos 12 meses continuarmos a fazer da mesma forma. Então, a meta que eu quero deixar para vocês hoje é 17 de outubro de 2026, Cimeira de Impacto 2026. E temos que começar a trabalhar isso hoje. Não vamos começar a pensar nisso amanhã. Tem que começar a pensar isso hoje. O que é que eu vou fazer hoje para que atinja o meu objetivo? Temos que ser mais disciplinados. Não podemos dizer, vou me preparar melhor. É preciso começar. É preciso começar porque nós já temos uma meta e já definimos. Eu vou trabalhar para atingir aquela meta. Vou desenhar o meu plano de ação e eu expliquei quais eram as perguntas que estavam envolvidas e vou começar a fazer isso hoje. Bom, já estamos quase no final. Acredito que a ideia do investimento ficou clara. O objetivo é mesmo esse. Se eu não for à cimeira, o que é que eu não vou ganhar? Onde é que estarei daqui a um ano? Chamador desconhecido. Eu vou participar o próximo ano. Significa que eu só quero começar a crescer no próximo ano. Porque não quero investir este ano para poder atingir os meus objetivos. Porque esta cimeira vai nos ensinar a ser pessoas diferentes. Vai nos ajudar a ser profissionais diferentes. E daqui a um ano, depois de participarmos neste evento, nós vamos ser pessoas diferentes. Vamos ter atitudes diferentes. E é este nível que nós queremos de crescimento que nós vamos obter na Cimeira de Pretória. Uma pergunta muito básica. O que é que eu quero? Eu quero estar em casa a receber algumas fotografias do WhatsApp dos meus amigos a mostrarem o que está-se a passar na Cimeira, ou eu quero estar lá? Mas tem que começar a pensar nisso hoje. Tem que tomar essas decisões hoje. Vendas. Convidar pessoas. Construir a equipe. Crescer de categoria. O dia 17 de outubro de 2026 vai acontecer. Independentemente de qual seja a sua decisão. Então, eu acho que ninguém quer estar aqui a olhar para as fotografias e dizer: eu gostaria de ter estado lá. Gostaria de ter fotografias, sim, onde eu digo: eu estive lá, eu vivi esta experiência. Porque quando nós, por exemplo, ouvimos Robbie Banks a falar e toda aquela gente
a ovacionar, a vibrar com aquilo que Robbie Banks estava a dizer, mesmo que alguém vos traga o vídeo daquilo que ele disse, não vai ser a mesma coisa. A experiência de estar presente é completamente diferente. É como alguém contar-vos um evento que aconteceu numa festa e mostrar-vos as fotografias. Não é o mesmo que estar lá. Então não tomem a decisão de ir pedindo ao upline, ao crossline, mandem-me umas fotografias aí do que está a acontecer na cimeira. A experiência vai acontecer lá. Começa hoje. O amanhã nunca construiu o seu futuro. Amanhã eu falo, amanhã eu vou fazer, amanhã eu convido. Hoje é que vai determinar o seu futuro. Volto a dizer, você não consegue o que não tenta conseguir. Se não tentar conseguir, não vai conseguir. Então, esta é a grande mudança. Precisamos de estabelecer uma meta, precisamos de fazer o plano, precisamos de começar a agir hoje para termos as condições para fazermos o investimento em nós mesmos. Não o investimento das fotografias que as pessoas nos vão mandar. A escolha agora é sua. Cheguei ao fim desta minha conversa convosco e talvez a última coisa que posso dizer é que vão ter que tomar uma decisão e essa decisão vai ser pessoal. O que é que falamos hoje? Tempo, investimento, objetivos, crescimento, aprendizagem e visão. Tudo isso dentro de um dia como uma experiência. Falamos sobre não esperarmos o momento certo. O momento perfeito nunca vai acontecer. Falamos sobre acreditar nas pessoas e aproximarmos delas e ouvir as suas histórias. E podemos também, numa simples conversa, numa simples história, ouvirmos algo que vai mudar completamente a nossa forma de pensar. Assim, queria que cada um refletisse. Depois disto que eu ouvi, o que é que pode mudar em mim se eu decidir estar lá? Você talvez encontre lá uma pessoa que lhe vai inspirar. Talvez ouça uma história que muda a sua forma de pensar. Talvez encontre aquela pessoa que você vai dizer: se ele conseguiu, eu também posso. Talvez volte com uma visão completamente diferente daquilo que é possível construir. E daqui a uns anos vai olhar para trás e vai dizer: foi aquela cimeira em que eu participei no dia 17 de outubro de 2026 que me fez mudar a forma de pensar. Porque eu preparei-me, depois daquela cimeira, para estar naquele palco, receber aquele reconhecimento e contar a minha história. Então, para terminar, queria dizer para que decidam estar lá e participar na Cimeira de Pretória. Muito obrigado pela vossa atenção.